trouxe Bíblia, diga amém. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou devolver. Quem estava aqui no dia que nós falamos de uma pessoa que nós oramos em São Paulo e nós não sabíamos, só sabíamos que o médico tinha mandado levar para morrer em casa. O rapaz que foi atropelado pelo ônibus, quem estava aqui? Já abriu o olho, já está ouvindo, viu? Já está mexendo os braços, já está mexendo as pernas. Se esse moço abriu o olho, abriu os ouvidos, abriu os olhos, ele só não está falando ainda, está mexendo o braço e as pernas, é porque Deus já uniu as duas partes do cérebro que havia partido no meio. Pessoa que estava com os rins cheios de pedra, precisava de oração. Essa pessoa está aqui? É a irmã? Nós vamos orar, você vai expelir todas elas, viu? Você crê? Amém. Esse jovem que nós oramos por ele tem 26 anos. O ônibus coletivo passou por cima dele. E o cérebro dele partiu da metade da cabeça para trás e da metade da cabeça para frente. Dividiu em duas partes. Esse moço não ralou uma parte do corpo, não teve uma fratura, não perdeu um fio de cabelo, mas foi levado já sem vida para uma unidade. 26 ou 27 dias na UTI. O médico disse: mãe, pega e leva para casa, porque é melhor morrer em casa. E nós oramos por essa mulher não sabendo do problema, que o cérebro havia partido ao meio. Porque se ele parte assim, ainda pode ser que ele volte. Mas partir da maneira como partiu, o médico disse, é impossível, ele vai morrer. E sem saber que o cérebro estava partido ao meio, nós oramos para que algumas coisas acontecessem no cérebro dele. E aconteceu, queridos. Deus está aqui. Amém? Jesus está aqui. Irmão, fica à vontade, tá bom? Você só não pode dormir. Essa reunião não é nossa, aqui nada é nosso. Essa casa é apenas um lugar para salvar vidas, restaurar vidas, transformar corações e ativá-las a partir e através do reino de Deus. Amém? Então você está no lugar certo, no momento certo e na estação certa, porque esse é o tempo da igreja do Senhor na terra entrar em movimento. Amém? Então nessa casa você pode se expressar, você pode adorar, você pode pisar, você pode bater palma, porque até o som tem desatado porções nos céus deste lugar. O som da igreja quebra altares da iniquidade. O som da igreja destrói altares profanos. O Brasil vai deixar de ser conhecido como a nação do carnaval e a nação do futebol. Esses altares serão quebrados da esfera da nossa nação, em nome de Jesus, amém? Porque tem uma igreja que está viva, há um remanescente que quer o céu, há um remanescente que acredita que o reino de Deus ainda está sobre a terra. Amém, povo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5.
se você acreditar, e se você entregar tudo que você tem aí, se você entregar todo o seu coração nessa manhã, se você entregar toda a sua vida, antes do fim, do término desta reunião, você será visitado pelo reino de Deus. Neste lugar hoje os enfermos serão curados, os corações abatidos serão alcançados e restaurados e erguidos no Senhor. Você será visitado por Ele nesta manhã, amém? Aleluia! Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14. João foi o último dos 12 a morrer. João aponta profeticamente para a última estação da igreja na terra. João era o apóstolo do amor. A Bíblia fala do fim, e que no fim o amor esfriaria. De tudo, o amor seria o último a esfriar. Mas a mesma Bíblia ainda está escrito que quando o amor esfriar, o evangelho do reino será pregado, anunciado a todas as nações da terra. O evangelho do reino será pregado no tempo em que o amor esfriou. Por que o amor esfriou? A igreja se movimentou na terra terrena. Perdemos a direção e a revelação do reino. Voltamos a mente, a nossa vida para a razão. Nós saímos da esfera sobrenatural para andar numa natural e ser chamado de igreja evangélica. O amor nos conduziu a isso. Mas quando o amor esfriasse, diz a Bíblia, que o evangelho seria pregado em todas as nações. E se no fim, na última estação da igreja, com o amor totalmente esfriado, se o evangelho será pregado em todas as nações, primeiro, é porque ainda há muita gente para ser salva, para ser alcançado pelo esse evangelho. E se o evangelho será pregado, é porque há um remanescente na terra, alguém que ainda não está mais, alguém que não está conformado com as coisas terrenas, alguém que deseja o céu, alguém que acredita ainda no reino, mas que ainda está nessa terra. Passamos a desejar as coisas da terra. Nós estamos parecendo mais as pessoas que estão na terra do que aquele que está no céu. O nosso padrão é Cristo, alcançar a estatura do varão perfeito. Nós estamos alcançando o modelo molde do padrão humano, modelo de molde de potestade, arqueus, aquele que modela. Nós fomos por um tempo muito influenciados por este arqueus, por essa potestade que está sobre os ares da nação, ordenada por um principado que vem do hebraico primeiro em autoridade. Mas esse principado que estava sobre o Brasil, estava sobre o Brasil. Havia um principado sobre o Brasil chamado Leviatã, e esse principado está sendo totalmente destruído. Não ficará nada deste principado nos ares, porque a igreja vai tomar os ares desta nação. E
Não seremos mais influenciados, mas influenciaremos. Famílias serão restauradas, casamentos serão restituídos na sua raiz, casamentos serão restaurados no seu fundamento, e as famílias serão alcançadas por este evangelho. Entraremos nos lares, entraremos nas unidades hospitalares, nos presídios, aonde tiver gente, a igreja vai entrar. Você está aí, irmão? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você está na terra ainda, filho, ou você já subiu? Fala: sai da terra, irmão, pelo amor de Deus. Aí tem aquele que gosta de ser teólogo, né? Mas foi formado do pó da terra. Olha, o que as crianças estão entendendo que nós não estamos? Olha essa crente, gente. Pronto. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé sempre está perdido dentro. Tomé sempre está perdido dentro. Dentro, aonde o reino se move e se estabelece, tem Tomé que está viajando fora. Está dentro, mas está viajando fora. Dentro, onde as coisas acontecem. O que Deus promove através do reino não é para a alma é fora. Não, a alma está dentro, entenda. O que Deus promove através do seu reino é dentro do Espírito. E o que é estabelecido dentro do Espírito transcende a alma fora. Senhor, onde é o caminho? Tem alguém que está perto, mas está andando longe. Tem alguém que está ouvindo, mas não está pondo em prática. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Senhor, aonde está o caminho? Que eu estou tão perto, eu estou tão junto, eu estou tão próximo do Senhor, mas eu não consigo ver o caminho. E nós estamos ainda perguntando a Deus: Deus, eu vou ser útil na tua casa como e quando? Há 2000 anos ele treinou uma equipe de 12 homens. Senhor, o que faremos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ainda acrescentou: curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, dê vista ao cego, abra os ouvidos do surdo, traz para a terra aquilo que Ele já está liberando no reino através da minha vida. E nós ainda estamos perguntando ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Ele já te disse há 2000 anos atrás: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Fala comigo: caminho. Fala: caminho não é trieiro, caminho não é uma avenida, caminho não é um endereço. Essa palavra caminho, esta palavra caminho é uma palavra poderosa no seu significado grego. Para onde, se nós não sabemos o caminho? Ele estava no caminho, Austin, e estava perguntando: para onde iremos? Será que nós temos noção do que é estar no caminho, estar procurando? Para onde nós iremos?
Se não sabemos o caminho, mas Ele estava no caminho. É o mesmo que ter o que fazer e não saber o que fazer com aquilo que nós já temos. Vou repetir. É o mesmo que ter e não saber o que vai fazer com aquilo que você tem. Vou repetir. É o mesmo que ter e não saber o que fazer com aquilo que você tem. Bispo, e o que eu tenho? Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele te deu autoridade para desfazer e quebrar todas as fortalezas das trevas. Querido, se isso não te alegra, se isso não mexe com você, Deus pegou um homem, um pó, encheu ele do Espírito e disse para um homem como você, para uma mulher como você, que Ele te deu autoridade para desfazer as fortalezas das trevas. Ele te equipou para destruir fortalezas espirituais. Então Ele pegou alguém que era pó, alguém que era pequeno, mas encheu do Espírito, através de um caminho, o Evangelho do Reino. E Ele está dizendo que alguém pequeno como você pode limpar os ares da sua casa, do seu setor, e limparemos os ares desta cidade, para que o Evangelho alcance o perdido. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu sou o caminho. Fala, eu sou o caminho. Mais uma vez, eu sou o caminho. Onde na Bíblia você viu essa expressão, eu sou? Quem lembra? Moisés. Deus, o que eu vou falar para Moisés? Peraí, irmãos. Deu uma pane aqui. Moisés falou para Faraó assim: Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar para Faraó quando eu chegar lá? Primeiro, Moisés não tem condição nenhuma de chegar na presença de Faraó. Nenhuma. Mas Deus disse: eu vou te colocar na presença dele. Aí tem gente que tem medo de pregar para perdido. Tem gente que tem medo de fazer guerra espiritual. E eu entrar numa guerra dessa, depois vai sobrar para mim. E eu entrar na presença de Faraó e vai cortar minha cabeça. Vou ter retaliação. Sai de lá assim na presença de Faraó todo retalhado. O que eu vou falar para Faraó? Primeiro, eu vou te colocar na presença de Faraó. Há um mês e meio estava mais a bispa Adriana na cidade de Campinas. Fomos visitar uma favela. Quando nós chegamos na favela, irmão, você tem que abrir os vidros do carro para os traficantes ver quem é que está entrando na favela. Aí quando você para o carro, Gabriel, alguém sempre pergunta: ô fulano, quem é ciclano? Esse aqui é o bispão lá de Goiânia. Ficamos na favela, período da tarde. Recebo a ligação, saímos da favela. O chefe de estado falou assim: o prefeito quer te conhecer. Fiquei umas 2h30 no gabinete do prefeito, ministrando para o prefeito. O prefeito disse assim: bispo, faz uma oração pela minha vida. E eu disse: prefeito, antes o senhor não pedir para orar. Porque quando a gente ora, a gente traz o reino dele para a terra. E o reino é de justiça. E se há iniquidade, a iniquidade não supera a justiça de Deus, mas a justiça de Deus supera a iniquidade.
nós vamos orar e vamos pedir que a vontade de Deus alcance a prefeitura dessa cidade. Amém. Nós oramos. No outro dia explodiu um pipoco na cidade. Quantas vezes você é desafiado a orar por um enfermo e você não sabe o que fazer? Quantas vezes você é impulsionado a falar a uma autoridade e ficamos com medo? Se alguém te ligar e falar assim, faz uma oração para mim, o que faremos? Se encontrarmos um drogado na rua, nós vamos apenas abrir a janela do vidro e entregar uma moeda para ele? Ou fechar? O que faremos com aqueles que têm clamado por socorro? Qual a resposta da igreja para essa sociedade, queridos? Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Quem já esteve nessa situação assim, irmão? Você tem que ir e não sabe o que fazer. Aí você liga para o bispo e a bispo, ora aqui. Se nessa manhã nós estivéssemos preocupados com os perdidos, e se tivéssemos levado um convite do reino para o coração deles, as igrejas dessa cidade, já no primeiro culto de manhã da cidade de Goiânia, não caberia a quantidade das almas. Mas eu não sei, Ele já te deu, está dentro de você e opera em poder e opera em autoridade. Ele já te deu o reino dele. Mas o que eu vou dizer? Diga que eu sou. Moisés, você vai dizer que o eu sou me enviou a ti. Diga isso a Faraó. Esse verbo sou, ele não existe, essa palavra não existe no passado em hebraico. Quando esse texto diz assim, o eu sou me enviou a ti, e você vai ler a Torá, lá não está eu sou, lá está o eu serei, me enviou a ti. O texto em hebraico original não está eu sou, está o eu serei. Perdão, gente. O eu serei, eu falei eu serei, né? Então olha só, o texto original não é eu sou o que sou. Lá está o eu serei me enviou a ti. O eu serei o quê? O eu serei o caminho. O eu serei a libertação. O eu serei a redenção. O eu serei as fontes de água do deserto. O eu serei a nuvem da caminhada. O eu serei a coluna de fogo. O eu serei o tabernáculo. O eu serei o caminho. Já estava no Egito dizendo, eu serei a redenção do meu povo. E ele se manifesta como Yahvé. E algumas vezes, ministrando aqui, nós falamos sobre o segredo do nome Yahvé. Uma palavra hebraica formada por 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei. E se você pegar uma letra com o nome Dalet, que significa porta, e colocar no meio de Yahvé, ficarão 5 letras, e deixa de ser Yahvé, e agora será Yehuda. Yehuda é Judá, Judá é judeu. Lá no Egito ele já estava dizendo, eu serei a porta que se abrirá no meio do povo judeu. E no Egito a porta está para libertar da escravidão. No Egito já está a porta que vai se abrir para o caminho, para conduzir o povo à redenção.
Lá no Egito já está Yahvé dizendo: eu serei aquele que os tirarei do sofrimento. O Senhor não tem noção do quanto eu estou sofrendo, e você não tem noção do tamanho da porta que está aberta aqui nesta manhã. Porque aquele que diz eu serei, lá no Êxodo, está dizendo hoje para você: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No deserto ele estava dizendo: eu serei a luz que os conduzirá, eu serei o fogo do candelabro. Fica em pé, Ana. A Ana está grávida de gêmeos, gente. Fica em pé, ponto 40. Gente, sabe o que o queridão está falando por aí? Aqui é ponto 40. Pode sentar, queridão. Queridão e a queridona estão esperando gêmeos. Filho, deixa Deus te usar. Isso aqui é igreja, tá? Então, irmão, já traz fralda. Pequenininha, como que é? Hã? Irmão, pode trazer um caminhão. Aqui é 2, aqui nós temos mais uma. Traz um caminhão de fralda, irmão. Aqui tem mais uma. Gente, quantas mulheres grávidas aqui, é coisa linda. Então deixa eu te falar. Na igreja nós cuidamos uns dos outros. E até dos filhos dos outros. Então sabe quando você vê um menininho fazer arte na igreja, você fala assim: se eu fosse mãe eu quebrava uma vara nele. Lá atrás também, ó, com a Amanda lá. Aniele, tá grávida? Só de levantar a mão engravidou. Fabinho, você operou? Que é isso? O caminhão preto também. Filho, eu profetizo portas abertas. O caminhão preto também. Não operou não? Eu serei aquele que abrirá a madre da virgem. Eita! No 12, porque, irmãos, uma mulher que não tem útero mais e é laqueada, rapaz, pensa no milagre sobrenatural. Irmãos, ora pela minha vida. Jesus amado. O que acontece com essas mulheres da gente, Deus? Eu serei. Eu serei. Eu serei Israel, aquele que vai enxertar um povo de Goiânia. Eu serei aquele que vai olhar para o perdido, porque os gentios estão perdidos, foram destinados ao inferno. Mas eu serei aquele que estou com vocês no deserto, mas vou olhar para Goiânia, vou olhar para Aparecida, vou olhar para o Brasil. Eu serei. Eu serei o caminho entre a escravidão e o Pêssar, entre a escravidão e a celebração da Páscoa. Porque eu serei aquele que tira da tristeza, mas que leva ao deserto para celebrar. Eu serei aquele que tira da escravidão, aquele que tira do sacrifício, mas que leva a sacrificar. Eu serei aquele que pega aquele que não tem nada porque é escravo, mas faço descer do céu. Eu serei Yahvé, o Senhor.
Eu serei o caminho. Israel entra no caminho. Israel entra no caminho porque dos 930 deuses do Egito, 970. A Halahá fala de 970 deuses no Egito nos dias de Moisés. Eu serei aquele que dentre 970 eu sou a verdade e em mim não há mentira. Nós queremos andar pelo caminho, mas não queremos abrir mão da mentira. Nós queremos andar no caminho, mas faltamos com a verdade. Queridos, nós podemos mentir aos homens, mas não a Deus. Porque quando nós mentimos, nós nos assemelhamos aos deuses do Egito, que era uma mentira, mas no meio de toda mentira estava a manifestação da verdade. Israel vai para o Egito andar na verdade, marchar na verdade. Deus falou: sai da escravidão e marche no Egito. E marche no Egito. E marche no Egito. Os rabinos antigos dizem que a quilômetros e quilômetros de distância, os inimigos ouviam o barulho da marcha de Israel, andando em justiça, andando em retidão, andando em remissão, andando pela verdade. Os inimigos ouviam a marcha do povo de Deus. Isaías disse: aquele que sobe, que vai marchando na verdade, aquele que anda na retidão, aquele que caminha pela justiça. Os inimigos ouviam, e só de ouvir a marcha do povo de Deus, porque eles andavam em verdade, as nações se estremeciam. O inferno estremece quando ele encontra um casal que anda na verdade. Cuidado com a teologia da graça, filho. Ela vai te impedir de ouvir o toque da trombeta, viu? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aí estamos fazendo tudo o que o mundo faz. Cuidado. Não tem importância viver na plataforma do tudo é lícito, mas não ouviremos o barulho da trombeta. Cuidado com a internet. Cuidado com ensinamentos que estão invalidando a sã doutrina. Querido, sua vida você vive da maneira que você quer, mas o livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala da obediência a Deus. Obediência a Deus é obediência à palavra. Se o Novo Testamento, se o Velho Testamento não serve para você, então cumpra com o Novo. Ande em retidão, ande em justiça e ande na verdade. Mas o Novo Testamento não tem lá a entrega do dízimo de 10%. Não entregue 10%. Então viva como o Novo Testamento. Vende tudo que você tem e reparte entre os pobres. Mas ande na verdade. Ande nele, ande em retidão. Adultério é pecado na graça, era pecado na lei. Se dízimo na lei era lei, na graça é mandamento, é obediência. E tem muita gente que não vai ouvir o toque da trombeta por causa da falta da obediência. Estamos entrando em uma esfera em que se trocarão de esposa da mesma forma que se troca de roupa. Cuidado. Eu serei o caminho, eu serei a verdade. Mas ele disse: eu serei a vida. Tirarei vós da escravidão e os levarei a uma terra que mana leite e mel. E Tomé está junto, Cássio, mas está fora. Tomé está dentro, meu Deus, mas Tomé está fora.
Tomé está ouvindo, mas não está entendendo. Tomé está recebendo, mas não está repartindo. Tomé está sendo alinhado, mas não está cumprindo. Tomé já recebeu a direção, mas não sabe o que fazer da direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Jesus que está dizendo, o eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi aquele que te preparou até para morrer, filho. Foi aquele que te preparou um lar na eternidade. Foi aquele que te preparou o céu, um lugar onde toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Ele é o mesmo, que estava no deserto, é o mesmo que está com os discípulos dos seus dias, dizendo: o reino de Deus chegou. Ontem eu mandei um áudio para algumas pessoas. Queridos, eu entrei em oração ontem, eu sofri com aquele áudio. Você sabe por quê? Porque eu comecei a ficar preocupado com quem está perdido, não com quem foi achado. Apesar de que muitos que foram achados já estão mais perdidos dentro do que os que estão perdidos fora. Ano passado, quando eu estava em Israel com uma liderança do Brasil, eu vi alguns rabinos dizerem que a última Páscoa da existência se aproxima, a 7ª Páscoa do maior acontecimento. A 7ª Páscoa é a próxima do ano 70 da Terra Santa. Lucas, a Bíblia fala de uma geração que passará. Antes que isso aconteça, e do voto Minerva de Oswaldo Aranha de 1948 a 2018 são 70 anos. E a única coisa que nós ouvimos em Israel é a iminência do Messias. Você anda os dois desertos, tanto o sul quanto o norte, todo o deserto floresceu. E o evangelista Lucas disse que quando a videira florescer, querido, ponha a sua vida em dias. Entregue seu coração a Jesus. Entregue sua vida totalmente para Ele. Muitas são as suas responsabilidades na terra. Cumpra legitimamente e como ninguém com as suas responsabilidades, mas não esteja preso nas coisas da terra mais. Se envolva com o reino de Deus, se envolva com o céu, porque biblicamente não há mais o que cumprir. O deserto floresceu, a vide floresceu. E se uma geração precisava passar 14 de maio, essa geração encerra que 14 de maio, uma geração que saiu de 1948, completa um aniversário, dia 14 de maio, completa um aniversário de 70 anos. Entregue a sua vida para Jesus, porque o Yahvé, o Senhor, que disse o eu serei, aqui já é, e Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Nele você pode andar com segurança, nele você pode viver com segurança, e nele a sua marcha não vai parar. Nada vai te paralisar, nada vai te parar nesse tempo. Deus vai acelerar a sua vida, querido.
Ele vai acelerar a sua vida. Até os velhos, até a galera da terceira idade desta casa e desta cidade serão ativados, porque há uma promessa para a terceira idade, e a terceira idade está estacionada, mas Deus vai acelerar a terceira idade. As nossas crianças têm coragem de parar num sinaleiro, irmão, e dar uma palavra para um drogado, abraçar um drogado. Nossas crianças, nós não queremos dar salinha para elas, queremos dar o reino para elas. Ativar essas crianças profeticamente. Minha filha, há 1 ano atrás, ela me disse que fez uma célula lá no Delta. Papai, hoje foi legal. Eu fiz uma célula aqui na minha escola. Mesmo, filho? E o que você falou para suas amigas? Eu falei que Jesus salva. Falei para elas que Jesus liberta, que Jesus é o único Deus, que Jesus é o único caminho. E o que aconteceu? Eu disse a elas, papai, que elas têm que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da vida delas. Eu disse assim, filho, o que aconteceu? Uai, papai, eu falei para elas colocar a mão no coração que eu ia orar por elas. Quantas eram? 6. Quantas aceitaram? 5. Papai, mas teve uma que não quis. Mesmo? Mas insiste com ela depois, minha filha. Deixa ela ver Jesus na sua vida. Não, papai, o que é pai de santo? Por quê, pai? É porque ela falou que não pode aceitar Jesus porque o pai dela é pai de santo. Eu falei, eu sou pai de santo também, minha filha. Amém? Quem aí é santo, gente? Eu sou pai de santo, né? Pai de crianças santas. Foi, minha filha, porque o pai dela é envolvido com a outra religião. E lá eles adoram outros deuses. Não, papai, mas eu orei. Você começar a falar de Jesus para uma pessoa, ele falar que é pai de santo, o que você faz, irmão? Fala de Jesus para ele. Fala que Jesus é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Bispo Adriano orou por uma pessoa em São Paulo com um tumor desse tamanho. Não anda há muito tempo, porque o médico disse, leva para casa, vai morrer. Estava definhando na cama. Enquanto ela orava pelo telefone, aquela pessoa levantou da cama. Até hoje está andando, está vivendo, está trabalhando, está correndo atrás da vida. Se você vê a foto, você assusta, parece um monstro. Lá no deserto, ele disse, eu serei. Mas hoje ele está te dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feche os seus olhos aí por um momento. Por um momento. Adore esse Jesus, querido. Assim com os olhos fechados mesmo, adore esse Jesus. Adore esse Jesus por um momento, com os seus olhos fechados. Ele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, apenas Ele, não há outro Deus, não há outro Senhor. Ele é, hoje Ele está te dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está te dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Oh, meu
Senhor, nós te adoramos. Pai, nós te aceitamos, entramos, Deus, em tua presença como Senhor, como caminho, como verdade, como vida. Nossa vida te pertence, meu Deus. Tu és o nosso Deus, Rei, Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Mesmo de olhos fechados, continue assim. Tem alguém que nessa manhã precisa entregar a sua vida para Jesus. Você nessa manhã quer dizer: Senhor, Tu és o meu caminho, Tu és a minha verdade e Tu és a vida. Eu não posso viver sem Jesus. Tem alguém que nessa manhã não está como Tomé, que não estava vendo, entendendo e acreditando, mas você entendeu que Jesus é. Se você quer aceitar a Jesus na sua vida, querido, o dia é hoje, o tempo é agora. Ele quer o seu coração, Ele quer encontrar a sua vida, porque você nessa manhã pode dizer: Senhor, eu te aceito na minha vida, entra na minha vida. Se tem alguém nesta manhã que quer tomar essa decisão, os irmãos fiquem de olhos fechados nesse ambiente de reino, do Espírito dele, porque nesse momento pode liberar algo profético para o seu destino. Tudo pode acontecer nessa manhã. Mas se tem alguém assim e quer falar: eu quero aceitar Jesus, levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Jesus está aqui. Ele te encontrou nessa manhã, querido. Bispo, eu preciso reconciliar, eu preciso retornar. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Nós queremos te abençoar. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que está com a mão levantada ali. Eu queria que alguém fosse até ela e abraçasse aquela irmã. Eu preciso que uma irmã, temos aqui uma à minha direita, tenho aqui uma à minha esquerda. Traz ela aqui, vem cá, filho. Se tem mais alguém, amanhã é hoje, é manhã de salvação. É manhã de salvação, Ele está salvando nessa manhã. Se tem mais alguém, pode vir, levanta a sua mão e vem aqui à frente, nós queremos orar. Se você quer aceitar, reconciliar, vem, Jesus está te chamando, aleluia. Estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, receba no teu reino nessas vidas. Senhor, recebas no teu reino, Pai, que o teu sangue, ó Pai, aquele que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, ó Pai, nesta manhã possa lavá-los, possa purificá-los, perdoe-os de toda iniquidade, de todo pecado e de todo mal, e escreve o nome deles no livro da vida, encha-os com o teu Espírito, batiza-os com o teu poder, pois hoje para eles tu és o Senhor e o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor, querido. Vem aqui alguém, abrace eles. Amém. Levanta aí do seu lugar, dê um abraço neles aqui à frente.